estamos ainda discutindo aqui, porque, gente, é um assunto extremamente importante, o gauchismo. Quando vocês falarem mate, olha a minha ignorância aqui, eu imaginei que era o mate com açúcar, aquele que tu põe dentro e tal. Como é que chama aquele? É o tererê. É o tererê. Não, é frio. Tererê é o frio. Tererê é frio. Como é que é o com açúcar? Mate doce. É só mate doce, Mate né? doce. E é mate de comadre de falar mal com os maridos. É mate de fofoqueira, então. De falar mal com os E maridos. o tererê esse é... Tererê é gelado. É É gelado. paraguaio. Mas não tem nada a ver com a cultura aqui do sul, né? Não, Lá é muito quente, é um né, mate no Paraguai. gelado. Na verdade, quando descobriram a erva mate, em 1546, no sul do Mato Grosso, lá é que foi descoberto. Os índios já tomavam o mate e os jesuítas não sabiam. Quando eles descobriram essa infusão, foi com água gelada, foi com água fria. Quando chegaram aqui, na Pampa, é que encontraram tomando mate com água quente. Nem precisa explicar, é o clima. O folclore, a gente pode dividir por linhas com o clima. O Brasil se divide em 3 áreas de folclore. Lá na margem direita do Rio São Francisco, dali para cima, para o norte, é considerado área cabocla. É a mestiça, a cruza do branco com o negro com o índio. Dali até o sul do Rio de Janeiro, chama-se a área de influência africana, afro-brasileira, porque ali está todos os africanos que chegaram. Dali para cá, nós somos considerados de influência portuguesa. Daí, o clima demonstra claramente. Se nós hoje chegarmos, por exemplo, para estudar o Rio Grande do Sul em termos de folclore, nós temos a campanha, a serra, o litoral e as missões. 4 regiões. Se você chegar no litoral, o menino não sabe fazer uma armada de laço, mas sabe preparar um anzol, uma linha de anzol. O da campanha não sabe preparar a linha, mas sabe como laçar. Não é verdade? Sim. O daqui não sabe como assar um churrasco, mas sabe como fazer um peixe. Exato. E assim, isto é o folclore. Né? Este é o folclore. O nosso colega de mesa falou sobre os judeus. Os judeus chegaram mais tarde, aqui no Rio Grande do Sul, com uma influência muito grande nos centros grandes, especialmente Porto Alegre, Pelotas, e não conseguiram chegar, digamos, na área onde estão os italianos, porque nem na área dos alemães, porque são conservadores. Está aqui um alemão do meu lado, ó. Aqui tem outro. O alemão é muito conservador, então não conseguiram penetrar. O gaúcho, pelo duro, entrou e conseguiu convencer a usar bota e bombacha e tomar mate, comer churrasco e tal, por este amor terrunho, por esse sentimento comum. Existe até uma passagem, na época da guerra aqui, o doutor Hildebrando, que era o de São Leopoldo. São Leopoldo. Metade das ruas lá. Metade das ruas. Ele reuniu todos os alemães, a comunidade alemã que ali estava, porque alguém do Império veio para saber com quem os alemães estavam. E aí, o doutor Hildebrando, que era o tradutor. Na hora que terminou o discurso, todo mundo ficou quieto e o doutor Hildebrando falou em alemão para eles: vamos aplaudir os gaúchos? E todo mundo aplaudiu, e eles foram embora achando que estavam aplaudindo o Império, estavam aplaudindo as farroupilhas, e que comprovadamente saíram junto depois para pelear. E na verdade ainda aí, vamos dizer, a importância, vamos dizer, de uma certa população gaúcha, a alemã dentro da gaúcha, se deu por expertise daqueles oficiais prussianos, alemães, que dominavam a técnica da pólvora. Então, vamos dizer, você vinha, vamos dizer, alguns alemães vinham com as suas famílias trazidos para cá para servir como inteligência na produção e como é que eu vou dizer, na organização militar, porque eles vinham, obviamente, como povo europeu, acostumado com mais guerras,
infelizmente, a ter atitudes de organização militar que os nossos aqui eram, vamos dizer, enquanto os gaúchos eram destros, eram, vamos dizer, da lida do campo, tinham facilidade, vamos dizer, na vida ali ao ar livre, faltava para eles uma organização, porque quando se fala em batalha, guerra, é necessário uma organização. Então, além de organizar, eles vieram para cá como armeiros, e então estão registrados em São Leopoldo o fulano de tal alemão que veio com sua esposa, especialidade armeiro. Mais produção de pólvora e outras coisas. Então, esses, quando acabou a guerra, tiveram a aceitação mais ampla dentro da comunidade gaúcha. Tiveram emprego. Mas a maior contribuição que o alemão trouxe para o gaúcho, além de outras tantas que veio, foi o modelo familiar. Até a Revolução Farroupilha, até a Guerra Farroupilha, o gaúcho era dividido em duas sociedades, uma só de homens e outra só de mulher. Aí a velha chula individual, né? Quem conhece aquela... A dança. Não só a dança, o verso que define. Sim. Velha chula individual que vem de remotas eras, das solidões das taperas, cobrindo os evassais, cobristes o pampa imortal no repicar de chilena. Dança é índio de índio, chula é dança de índio macho, por desafio das morenas. Quer dizer, o que era? Era uma sociedade só de homens e uma só de mulher. Quando terminou a guerra, em 1845, o alemão estava estabelecido aqui, não só aqui, mas na colônia Feitoria de Linho Cânhamo, lá na divisa de Jaguarão, com uma família constituída. Morava na mesma casa, e o gaúcho foi se arrinconando com a China, foi levando para o fundo de campo, lá foi constituindo família, e daí estes termos que ainda hoje usam, né? A mulher casada chamada de China e a moça de chinoca, nesse linguajar campeiro, que na verdade hoje, nesse mundo da cultura, já não se usa mais. Mas a maior contribuição que o alemão deu foi esta. Além do mais, a primeira sociedade crioula de cunho exclusivamente ao cunho, as tradições gaúchas, é da Lomba Grande, 31 de janeiro de 1938. Foi a primeira fundada no Rio Grande do Sul, em que, depois de La Crioja, no Uruguai, em 1892, com o Dr. Elias Regules, que criou a La Crioja. Mas esse homem é um dicionário. É que o gaúcho, por natureza e por necessidade, ele foi extremamente democrático. Ele deu valor a quem tinha valor. Na peleia, enquanto tropas imperiais usavam os elementos de cor como bucha de canhão, para você aí entender, lá na frente, para aparar a primeira saraivada de balas, aqui se fazia lanceiros, se fazia, vamos dizer, o negro aqui teve presença e respeito e reconhecimento. Com certeza. Da mesma forma que a gente acabou de falar dos alemães, os italianos estavam fora disso. Chegaram depois. Mas os alemães que vieram aqui mostraram aquilo que a gente sempre fala, que o alemão é muito organizado, muito determinado, muito disciplinado. E é isso que conseguiu fazer que essa nossa província se tornasse uma nação. Mas veja você o seguinte, todos os rios do Rio Grande do Sul, a origem do nome é Guarani. Até porque, em Guarani, rio é I. O único que trocaram o nome foi o Sapo Grande. Cururuaí, era esse aí. Trocaram para Rio dos Sinos. Porque levava o som do carrilhão. Então, vê como foi importante a presença do alemão aqui, em todos os sentidos. Na indústria, no comércio. Um termo usado hoje, tem um CTG aqui em Estância Velha chamado sirigote. Aqui no Rincão, se estabeleceu um alemão que não falava nem espanhol, nem português e nem guarani. Cada pessoa que chegava lá, na selaria dele, ele dizia que a mercadoria dele era muito boa. Em alemão é sehr gut. Não é verdade? Sehr gut. Tanto repetiram, vamos no alemão do sirigote. Não diziam sehr gut.
que acabou dando o nome ao Lumbilho. Sim. Uma peça do arreio do gaúcho. Hoje chama-se sirigote graças ao alemão. A influência, né? Eu sei que vocês não vieram só para ouvir. Não, mas é uma enciclopédia o homem, né? Eu acho que nós temos uma falha. Não, nós temos muitas falhas com as questões culturais, né? E esse tipo de informação, principalmente passada dessa forma, que gera o interesse no aprendizado, não estar nas escolas. Nas escolas. É um crime. Eu estava lembrando isso. É um crime isso não dar na escola. É Tá verdade. pensando Essa em forma, essa Halloween, né? e aí eu reclamo invariavelmente nas redes sociais, que eu me arvoro para dizer isso, e aí nós ficamos explicando o que é Halloween e as crianças não sabem quem é o negrinho do pastoreio. Cara, eu acho... Hip hop. Aí você quer ensinar malabares nas esquinas e você não ensina... Chula, que fosse. Vamos dizer, tem que, assim, relação? tem que entender o contexto. Claro. Como disse assim, se não entender o contexto do que nós vivemos, do que nós somos, não adianta você ensinar só a chula ou só essa dança, se você não explicar, nós somos assim porque nós somos formados assim. Quando no começo o Dom Arabi falou que viajava muito, eu várias vezes fora do Rio Grande do Sul eu comentei com meus colegas de outros estados, se vocês conhecem algum piloto da aviação ou algum viajante que tenha na mala uma bandeira que não seja do Rio Grande do Sul. Você vai no aeroporto, com frequência você vê nas esteiras, tem uma mala que tem, não o nome, tem a bandeira do Rio Grande do Sul. É uma forma de identificação óbvia, visual de seus, mas você escolhe, você identifica, não, eu sou assim. Mas, Copete, em qualquer lugar que você chegue e for perguntado, mas eu já passei por isso. Eu cheguei num hotel em Recife e a moça começou falando inglês comigo. Eu fiquei parado ouvindo e perguntei, por que tu estás falando comigo? Ela disse, o senhor não é gringo? Não, não sou gringo, mas eu sou gaúcho. Eu falo o teu idioma, né? Se precisar falar espanhol não tem problema, mas eu falo o teu idioma. Cada vez que você é perguntado, da onde você é? Primeiro sou gaúcho, para depois ser brasileiro. Primeiro sou gaúcho, para depois ser brasileiro. Eu fiz uma viagem há poucos dias aí para o Paraguai, andei lá 1.500 quilômetros dentro do Paraguai, e visitando a família da minha mulher, que é de lá, então fomos... Cada vez que a gente encontrava alguém de lá, dizia, oh, te é gaúcho? Ah, mira, te é gaúcho, hein? Sim, olha, sente na hora. A pessoa fala com orgulho, com honra, com respeito, né? Então, esse sentimento... Mas dizem que o Brasil tem bombachas, né? Porque tem gaúcho de sul a norte. Ceará, sim, tem inúmeros centros de tradições gauchescas e tu não vê o contrário, né? Não, mas não existe tradição mais bonita nem mais feia. O que existe é tradição. Mas eu digo a dispersão. As manifestações, pois é, a manifestação de um povo está baseado na sua região. Como o gaúcho é muito participante, chegou a todos os estados praticamente com os centros de tradições. Nós hoje somos 3.600 centros de tradições no mundo inteiro. 3.600 centros. Aqui no Rio Grande do Sul tem 1.800. Fora daqui no Brasil, só no Brasil, tem mais 300 centros de tradições. Então, essa cultura chegou a outros povos. E quando essas pessoas aderem aos costumes gaúchos, acabam virando gaúcho. Esse sentimento acaba transformando-o em gaúcho. A abertura do meu programa tem uma frase célebre. Eu cumprimento as pessoas dizendo, gaúchos e gaúchas de coração e sentimento terrunho. De coração e sentimento terrunho. Por quê? Porque é o gaúcho coração nosso aqui e o que chegou ontem aqui e que é só de sentimento.
E quantos colorados e gremistas tem no nosso país? Rapidamente, olha só. Quando eu estive, eu já fiz várias viagens para a Rede Globo de televisão, graças a Deus, gravando lá como um ator e o pessoal todo, já levando o pessoal de Novo Hamburgo aqui. Eles dizem assim, a gente fala qualquer coisinha já no meio, você é gaúcho. Eles chamam de gaúcho, não precisa dizer a cidade. Nada. Não, sou de Porto Alegre. Sou de Porto Alegre. Depois, não, primeiro são gaúchos. Daí bota os gaúchos a trabalhar lá. Por quê? Porque o carioca, coitado dos cariocas que estiverem me ouvindo agora, né? Mas o carioca não gosta de trabalhar lá, fazer o trabalho que a gente faz. Mas o é o trabalho clima, tem é o clima, aquela clima coisa. não deixa. O que é o folclore, né? Claro, Também nesse sentido. claro. E o gaúcho é conhecido como trabalhador. Eu acho que isso é muito importante. Copete, para encerrar rapidamente, 30 segundos. Para encerrar, eu fico muito feliz que o nosso grande, mas grande mesmo, colega Jair o Cuba, foi agraciado com uma cirurgia bariátrica por colegas da capital e a Federação Gaúcha de Futebol, que se juntaram para dar uma ajuda, creio que mais necessária. Então, ao grande Cuba, a torcida por uma solução rápida e eficaz. Para o nosso diretor, um pouquinho menor, mas não muito, né, que o Cuba, é o Stephen, um abraço e recuperação de todas, né, as dificuldades que ele vem passando no aspecto físico. No resto está bem. Financeiro ele está solto, de porta aberta. Mas eu queria dizer que era isso aos dois grandes colegas aqui da imprensa nossa de televisão, a satisfação e a torcida de estar junto na recuperação e na solução dos problemas. A felicidade de nós pegar um assunto que eu acho que devia ser bem trabalhado nas escolas e na nossa TV sobre o valor da cultura do Rio Grande do Sul. Verdade. Obrigado. Pedroso. Meu boa noite, né? E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar Aprendemos aqui, né? muito hoje, Hoje principalmente eu, aprendi tu e o muito. Márcio, né? Olha, aprendemos bastante hoje, E né? foi um programa, né, dos mais interessantes que eu participei até hoje pelo acréscimo, né, cultural que tivemos hoje. Muito bacana. Márcio. Boa noite a todos, muito obrigado realmente por eu fazer parte dessa mesa, ser convidado para estar aqui. Realmente esse programa foi diferenciado, né? Muito conhecimento. E com certeza o meu filho, esse vai ser um que ele vai ter que olhar. Ele vai ter que olhar esse programa e vai ter que levar um pouco desse conhecimento junto, porque é importantíssimo. Mora em Lomba Grande, fez um estudo grande, descobriu que ele não só mora em Lomba Grande, como na Lomba Grande, que é a lomba que passa na frente da casa dele, é o que deu o nome ao local. Aí, e agora ele vai ter mais algumas informações que também vão enriquecer a cultura dele. Grande abraço. Dom Arabi, ponto final. Hay conocidos cantores que dan gusto al escuchar, pero no quieren opinar y se divierten cantando, pero yo canto opinando, ese es mi modo de cantar. Porque pinta ese pincel, nem el tiempo ha de borrar, y ninguna de se animar a corregir en la plana, não pinta quem tem gana, e sim por saber pintar. Graças. Meu Deus do céu, muito bem. Ficamos por aqui com a nossa Estação Hamburgo de hoje. Continue com as nossas atrações, porque agora vem um super programa aí, Canizio Edelwein está chegando a todo vapor. Não saia daí. Boa noite.